Pois bem. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a revisão. E, inicialmente, o que eu quero que vocês foquem é em alguns processos de construção da psicologia, né? E nas nossas videoaulas, eu vou falar para vocês duas videoaulas que vocês vão focar como estudo. E aí vocês vão focar nessas duas videoaulas, que são de revisão para a prova, essas duas. E demais que foi trabalhado em sala, eu vou fazer uma revisão com vocês, vou falar sobre isso, tá bom? Para que nós possamos concluir o nosso conteúdo dessa N1. Nós temos a unidade 4, unidade 2, seção 4 ainda para concluir, mas a gente pode concluir em um outro momento. Se der tempo a gente fazer aqui, a gente fala. Se não, a gente deixa para um outro momento, ok? Pois bem. Primeira coisa que a gente pode focar é na unidade 1, seção 1, que a gente fala sobre a construção da psicologia. E nessa construção da psicologia, eu foquei em 3 autores em sala. Sócrates, não foi? Aristóteles e Platão. Esses 3 autores, eles são grandes contribuintes para a psicologia e eles tiveram um grande estopim para que essa psicologia ela se tornasse mais empírica, mas que tivesse uma visão filosófica. Porque antes disso, a psicologia ela não era vista como uma psicologia somente empírica. Ela era vista como algo mais religioso. Oi? Natasha, você falou? Não, professor, desculpa, o microfone estava ligado. Então, nós focamos nesses 3 autores inicialmente. E eu vou falar primeiramente sobre Sócrates. Então, Sócrates, ele foi um dos primeiros contribuintes para uma psicologia, uma visão sobre o homem, né? E ele vai falar a primeira vez na psicologia, ele vai fazer uma diferença. Ele vai diferenciar, vamos dizer assim, ele vai diferenciar o homem do animal. O que ele traz com isso? Ele destaca justamente que o homem, ele age por quê? Pelo desejo, pela razão, não é isso? A gente falou sobre isso. O homem, para Sócrates, vai agir pela razão, pelo um processo de pensamento, raciocínio lógico, né? E aí Freud vai complementar ainda, dizer que nós somos seres desejantes, que nós vamos desejar para realizar determinados processos da nossa vida. Já o animal, ele iria agir pelo instinto. Ou seja, ele não teria um pensamento, uma razão. O animal, ele seria instintivo. Ele quer comer, ele vai beber. Ele está com sede, ele vai beber água. O homem, por ser um ser racional, de pensamento e até mesmo de desejo, ele vai começar a ter relação com a comida, com as suas necessidades fisiológicas ou básicas, através do que ele deseja. Então, se ele deseja tomar um suco de acerola para matar a sede, ele vai tomar, e assim por diante. Então, essas foram uma das primeiras contribuições da filosofia para a psicologia. Importante, Sócrates, quando ele traz essa visão, a gente pode linkar muito aquele texto que eu dei para vocês lerem, que fala sobre o fundamento de Kelsey e o fundamento, né, a lei fundamental de Kelsey e a lei fundamental de Freud. Por quê? Toda essa ligação filosófica ela tem uma relação direta com o processo da ética e da moral. Então, o homem ele vai agir moralmente, ele vai agir conforme as leis sociais que regem a sociedade. Então, o que o Kelsen fala lá
no texto dele, Fundamento de Kelsen e Lei Fundamental de Kelsen e Lei Fundamental de Freud. Que o homem, para Kelsen, esse texto está lá no Classroom, tá? Esse homem fala que o homem, ele tem duas morais. Uma moral física e uma moral social. E aí vocês vão entender a relação do que é razão. O homem, ele tem uma moral física que é o quê? Que é aquela construção que eu faço, que eu realizo, através dos meus processos vivenciais da infância, que é aquele debate que nós realizamos na nossa aula sobre a construção da personalidade do sujeito. Nós falamos aqui de uma lei simbólica, ou seja, é uma moral, uma regra, uma lei que não existe escritamente na sociedade, mas que o sujeito emprega aquilo como real, como factício, né? Como fato, como idealizadora de um processo de concretização. Então ele destaca justamente que o homem, ele tem essa lei física, essa lei onde é simbólica para Freud, né? E que ele vai permear diante dela. Ou seja, aquele exemplo que eu sempre uso, se eu achar dinheiro na rua com uma conta, eu não vou ficar para mim, eu vou pagar a conta. Isso é uma lei física para Kelsen. Para Freud, seria a lei simbólica. E a lei social seria uma lei, a jurisprudência de uma sociedade. Seria uma lei criada para o bem comum de um todo. Então, a lei social, ela vai justamente trabalhar para que a sociedade possa viver em harmonia. Porque isso linka muito com o que Sócrates trouxe da diferença do homem para o animal. Porque o homem em si, ele vai agir pela razão. Então, se ele vai agir pela razão, ele tem que raciocinar, pensar e distinguir as leis existentes, tanto as leis que ele tem, que são as leis físicas, como as leis sociais e o próprio desejo. Por isso que a gente fala que o homem, Sócrates trouxe, né? E nós falamos não, Sócrates falou que o homem é diferente do animal. Porque o homem, ele tem uma visão de que não matarás. Então ele não vai matar, né? Já o animal não, ele é extinto. E a gente pode pegar um estudo de caso, que foi aquele rapaz, aquela criança, que pulou o muro e os cachorros, né, infelizmente morderam ele, né, meio que mataram ele por uma questão de fome, enfim. Então, aquilo ali, ele agiu por instinto, ele protegeu o ambiente dele. Ali é um ambiente que ele vive, então ele protegeu. Nós, seres humanos, nós temos o processo de racionalizar determinados comportamentos. Então, aqui nós temos duas diferenças da visão da moral social, que é da sociedade, a moral física, e essa lei simbólica, que é justamente vista para Freud, que seria a lei fundamental de Freud. Então, isso linka muito com o estudo de Sócrates, diferenciando o homem do animal. Beleza? Platão, tiverem dúvidas, perguntem. Tá? Platão, ele já traz uma visão diferenciada. Platão, ele vai dar uma localidade, né, para a alma. E ele vai falar que essas duas se comunicam através da medula, né? Então a medula, ela seria responsável, ele vai dizer assim, a alma ela está na cabeça, certo? E que ela se comunica com o homem através da medula. Esse homem, ele tem uma comunicação direta com a sua alma, que hoje a gente consegue considerar a psique, né? O processo mental. Então, o homem, ele tem diretamente uma relação, uma conexão com o seu processo psíquico diante essa medula, para Platão. Né? Então, nós sabemos que hoje nós temos uma ligação direta, né? Descartes fez esse grande achado
em destacar que o homem ele tem grande relação com a sua alma, com a sua mente, e que essas, embora distintas, embora diferentes, embora serem separadas, uma influencia a outra. Tanto o corpo influencia a mente, quanto a mente influencia o corpo. Então, essa foi uma das primeiras contribuições de Descartes, que a gente vai chegar mais à frente lá. Mas eu quero trazer essa conexão do Platão, porque Platão ele dá uma localidade à alma. Ele vai falar que está na cabeça e que essa alma se comunica com o corpo através da medula. Ok? Ok até aqui, pessoal? Ok. Professor, e onde é que fica o pensamento de Aristóteles? Isso tudo? Vamos falar agora sobre Aristóteles. Eu ia perguntar também onde é que fica. Me explica aí. Aristóteles? Sim. Vamos falar agora. Porque entre os três, em uma ordem cronológica, foi Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E aí nós viemos para Aristóteles. Aristóteles, ele vai contribuir, eu acho que assim, entre todos, o Aristóteles, ele deu uma complementação muito maior, porque ele vai falar o seguinte, ok, o homem ele é diferente do animal, nós sabemos a localidade da alma, mas nós precisamos entender que esse homem, ele é regido por algumas questões que ele chamou de faculdades fundamentais. O que seriam essas faculdades fundamentais? Seriam o que hoje nós consideramos processos mentais. Aristóteles vai destacar que o homem ele tem as faculdades fundamentais, que seria sensação, pensamento, emoção, sensação e percepção. Ele vai trazer essas configurações, que o homem ele tem uma percepção, uma sensação, um pensamento e uma emoção. E essas faculdades fundamentais estariam justamente ligadas aos processos da mente, da alma, né? Dita anteriormente como alma. Então, quando Aristóteles ele chega nessa visão, ele vai chegar dizendo que o homem ele tem um processo, né, uma faculdade fundamental, uma faculdade mental, dita assim, um processo mental que faz com que ele tenha relação com o meio. Então, o homem ele pensa, ele tem um processo emocional. Só que antes disso, ele tem um processo sensitivo, que é de sensação, das percepções que ele tem. Então, se eu percebo em minha volta determinados processos, eu vou sentir algo, eu vou perceber. Então, ele vai trazer justamente o processamento relacional do homem com as suas vivências, com o seu processo de adoecimento. Porque, veja bem, se o homem, hoje, nós percebemos, né, se o homem não fosse um processo mental, vamos trazer para a jurisprudência. O homem, ele tem um processo mental e ele vai agir somente pela razão. Vamos supor que esse sujeito, na visão ainda de Sócrates, era só razão. Como nós podemos dizer que esse homem vai ser afetado emocionalmente se nós não considerarmos os processos emocionais? Então, é isso que Aristóteles traz, que o homem ele tem um processo emocional, o homem ele tem um processo sentimental, afetivo, um processo perceptivo. E essas faculdades fundamentais podem influenciar grandiosamente a determinadas conclusões de um caso, por exemplo. Vou trazer um exemplo que eu usei dentro de sala. Um homem ele pode dizer que ele percebeu Joãozinho furando ou agredindo moralmente Mariazinha. Mas isso foi a percepção que ele teve. E se a percepção dele for diferente, não for o Joãozinho, for o Zezinho, né? O Zezinho
E aí vai vir vários outros processos, que é o processo emocional, o medo que ele sentiu e entre outros, tá bom? Então, o Aristóteles ele vem contribuir com esses processos. Ele foi um dos primeiros também a falar sobre o processo da ânima, do ânimos do homem, né, que é um processo evolutivo. E ele ainda vai dizer o seguinte, que o conhecimento, processo de conhecimento, ele é universal. Aristóteles disse que a inteligência que nós temos hoje seria universal. A inteligência que eu tenho é a mesma que a Ivaneide tem, que a Natasha tem, que o Caio tem, e assim por diante. A diferença é que alguns são estimulados a desenvolver essa inteligência e outros não. E ele vai destacar ainda que essa inteligência ela pode ser perpassada. Então, eu posso passar de geração por geração. E aí ele vai trazer justamente a importância do meio de buscar, vamos dizer, estimular esse conhecimento no outro, ok? Então, essa é uma visão de Aristóteles, ele traz essa contribuição. Então, vocês têm uma visão sobre a contribuição dos três grandes teóricos, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates traz justamente a contribuição de que o homem é diferente do animal, onde o homem é um ser racional, de pensamento, e o animal é um sujeito instintivo. Platão vai dar uma localidade à alma, destacando que essa já se comunica, e olha a importância do início de se falar de uma comunicação entre a alma e o corpo. Me adicionar ao grupo, deixa eu... Ok? Perguntas? Não, então vamos seguir. Não. Bem, pessoal. Professor, Oi. Pode falar. rapidinho, tem como o senhor dar só mais uma retomada na questão ética e moral de Kelsen e Freud? Posso sim. Então, lei fundamental. Vou dividir aqui, tá? De Kelsen e Freud. Então vamos lá. Nós temos para Kelsen, ele destaca que nós vamos ter dois tipos de morais. Ele diz que nós vamos ter uma moral física e uma moral social. O que ele traz? Na moral física, seriam os valores que você constrói. Então, seu pai ensinou para você que você não pode ficar com aquilo que não é seu. Isso é uma moral sua, é uma moral física, né? É uma moral que você construiu através de valores familiares. Já a moral social, né, seria uma moral, uma lei regida pela jurisprudência de um estado, de um local. Então, lá no artigo 155, destaca que é crime, no Código Penal, destaca que furto é crime de 6 meses a 3 anos de prisão, a regime fechado. Isso se não tiver os agravantes, 157 e assim por diante, né? Que é o processo de concurso com outras pessoas. Então, se eu tenho uma outra pessoa que está planejando um assalto, pode aumentar de 3 a 8 anos de cadeia. Regime fechado, 3 a 6 anos, mais ou menos. Isso é uma lei social. Existe uma jurisprudência destacando uma lei, uma regra que não pode ser descumprida. Na lei física, que é voltada aos valores, Kelsen destaca que não tem uma escrita sobre isso. Que essa lei física, ela é justamente voltada para a sua construção pessoal. Que os seus familiares, seus pais, né, sua mãe, ensinou que você não pode fazer. Não pode cometer determinado delito. Como isso se localiza com Freud? Freud, vocês lembram da nossa última aula? Eu falei que o homem, ele tem uma lei simbólica. É uma lei simbólica porque nós vivenciamos a angústia da castração. Nós somos seres castrados, né? Nós nos deparamos com aberração.
É essa lei simbólica que vai instaurar essa lei física e é ela que vai permear entre o meu superego, que é a minha lei, minha moral, minha regra, com o meu desejo. Que o meu desejo seria o meu id, o que eu quero realizar. Então, para Freud, o meu comportamento ele está ligado à relação entre o meu desejo, ou seja, o meu desejo de realizar determinado comportamento, e uma lei simbólica, que é um superego, que vai dizer, não, você não pode realizar isso. E é por isso que eu sempre levo. Quando você vê um crime sendo cometido, pergunte-se: quem desejou fazer isso? Por quê? Ele não teve uma lei simbólica consistente para dizer, olha, Francisquinho, não faça isso. E ele teve um desejo que disse, não, maior, e eu vou realizar. Quando ele realiza, por isso que há uma relação entre a lei do Freud e a lei fundamental de Kelsen. Porque no momento em que eu quebro essa lei... Oi. A lei simbólica é o ego e o desejo é isso? Não. A lei simbólica é o superego. É a lei, é a moral, é a regra. O id é o desejo. O ego é aquele que tem um princípio da realidade. Eu tenho um princípio da realidade. Então, eu tenho o meu princípio de que eu vejo o que está acontecendo à minha volta, eu percebo a minha realidade e eu vou lá e esse desejo aqui. Por exemplo, eu usei aquele exemplo. Eu estou em uma avenida, não tem nenhum carro. Aí o meu ego percebe, poxa, não tem carro, não tem polícia, não tem blitz. Eu tenho o desejo, eu tenho uma Hornet 600. Sou doido para atingir aí ver o máximo dela. Eu tenho esse desejo. O meu ego percebe que não tem muita movimentação, não tem. O que o ego vai perceber? Ele vai perceber que esse desejo é possível de ser realizado e ele vai atender ao desejo do id. Mas só que tem um superego que diz assim, olha, não faz isso. Olha a lei simbólica dizendo, não faça isso. Você pode sofrer um acidente, você pode machucar alguém. E o meu superego percebe que aumentou o fluxo de pessoas. O que ele vai fazer? Não, não é melhor eu correr, eu vou obedecer a minha lei. Então, existe uma lei superego, essa lei simbólica, um desejo, que é do id, e o ego, que é o princípio da realidade. Ele percebe o que está acontecendo à minha volta, a minha realidade, e ele percebe também o que eu estou sentindo. Entendeu? Cai? Entendi sim, entendi sim. Beleza. E essa é a relação, porque no momento em que eu percebo essa lei simbólica, esse desejo, eu tenho uma lei fundamental ali de Kelsen que vai regulamentar esse desejo. Importante, a lei fundamental de Kelsen também destaca que as normas, elas são somente, estão obedecendo uma modificação. Existiu uma lei fundamental inicial, que é a primeira lei fundamental. Então, nós temos o Código de 1940 do Código Penal, que é até hoje. Nós tivemos o 1942, que foi uma revisão. Só que esse de 1942, ele seguiu uma regra, uma lei fundamental inicial. O que é interessante na lei fundamental de Kelsen é que ele destaca que essa primeira lei fundamental, ela foi empírica. Ela é voltada justamente para os processos religiosos. Então, ele traz toda a fundamentação da lei, que é esse movimento que ela faz. Ó, eu tive uma lei fundamental inicial. Lei fundamental 1, que foi, vamos dizer, os 10 mandamentos. Quando surgiu essa lei fundamental 2, ela seguia uma regra da 1. Aí nós tivemos a lei fundamental 3 e assim por diante. Só que todas elas seguem uma visão da lei fundamental 1.
essa lei fundamental é que vai embasar todo o percurso. Então, se você pegar hoje a nossa Constituição Federal, ela modifica com um todo? Não. O que ela faz? Ela tem atualizações, vamos dizer assim, modificações, né? Vão sendo criados artigos, incisos e assim por diante, onde a lei anterior não é anulada. Então, vamos supor que o Amarísio, ele em 2014, para vocês entenderem a lei fundamental de Kelsen, em 2014, ele passou por um processo, ele entrou com um processo da judiciário lá da lei trabalhista, 2014. E esse processo está andando. Só que o Amarício, ele percebe que essa lei que ele buscava como direito, ela modificou. Então, ele entrou em 2014 com uma solicitação, e aí, em 2016, modificou. Teve uma mudança nessa lei. Será que o Amarício ele vai perder o direito dele por modificar essa lei? Não vai. Porque, como ele começou o processo em 2014, a lei ainda estava em vigor. Então, ele precisa se permanecer. E a lei de 2016, ela não vem para anular a anterior. É isso que Kelsen traz na evolução. Eu trago isso na evolução da lei. Ele diz que a lei ela pode começar a se modificar e a evoluir. Mas a primeira não é anulada. Ela é modificada. Nós aprimoramos. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Existia uma lei que dizia, lei fundamental lá dos 10 mandamentos, só diz assim, não matarás. Só que agora o nosso Código Penal, ele modifica. Ele muda, ele diz assim, é liberado matar. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, é proibido matar, sim, cometer homicídio. Se você fizer isso, você vai pegar de 3 a 30 anos de prisão. Não, agora teve uma outra mudança agora, não foi? No final do ano agora, que não é o máximo 30 anos, agora parece que o máximo é 40 anos. Olha só, a lei fundamental, ela modifica, mas ela não perde o seu princípio inicial. Deu para entender isso? Vocês conseguiram entender, pessoal? Beleza. Já disseram aqui, o Amarísio disse que entendeu. Né? Sim. Então tá. Pois bem, trazendo esse avanço da psicologia, né? A gente falou aí sobre os 3 tipos, Sócrates, Aristóteles e Platão. Nós tivemos um autor que ele passou de um momento empírico para uma pré-científica, que foi René Descartes. Descartes, ele deu o pontapé inicial para uma psicologia pré-científica. Descartes, ele mostrou uma relação do processo psíquico com o corpo. E Descartes, ele teve 5 contribuições. Primeira contribuição, relação mente-corpo. Ele vai dizer que, embora distintos, embora diferentes, ambos exercem influência um ao outro. Tanto o corpo influencia a mente, como a mente influencia o corpo. Na mesma proporção. Então, embora eles sendo diferentes, serem dissociados, eles vão influenciar um ao outro. Porque René Descartes destaca o seguinte, que a relação entre elas é igualitária. E a gente percebe isso hoje, né? Se você tem um esgotamento mental, isso vai desencadear em você vários adoecimentos físicos. Se você tem um adoecimento físico, pode desencadear vários processos mentais. Existem relatos de pessoas que pioraram com uma doença cancerígena, por exemplo, com um diagnóstico, só por saber a notícia. Então, veja,
Eu recebo a notícia de um adoecimento físico, o meu psíquico faz com que piore o adoecimento. Isso é comprovado cientificamente, tem estudos sobre isso, tá? Se você desenvolve uma depressão, uma ansiedade, seu rendimento também físico vai diminuir. Então, a gente pode ver que há uma diferença entre isso. O Israel mandou aqui, id, ego e superego. O id é a ovelha negra, fato. O ego, o adolescente que pode ser... Não o adolescente que possa ser influenciado, mas o pai que vai filtrar se vai atender os desejos da criança, que seria o id, o ovelha negra da família, ou o superego, o certinho intelectual. Então, vamos, já que você trouxe essa metáfora de filhos, vamos dizer que o id é o filho ovelha negra e o superego é aquele filho sempre certinho, que faz tudo certo. O ego seria uma mãe, né? Uma mãe que vai filtrar esses dois. Então, não, hoje o superego vai estar atendendo, tem que ser sim, certinho, obedecer à lei. E o superego, não, hoje pode tocar aí o terror, pessoal, tá bom? Nos 3 filhos, o filho do meio seria aquele que é influenciado entre um ou outro, né? Entendi agora mais ou menos o que você trouxe sobre os 3 filhos. Tá bom? Então, essa foi a primeira contribuição de Descartes, mente e corpo. Segunda contribuição, o ato reflexo. René Descartes destaca que nós temos o ato reflexo. O que é esse ato reflexo? O ato reflexo são comportamentos involuntários. E o legal é que o comportamento involuntário, né, o ato reflexo de René Descartes, influenciou William James. William James é considerado o pai do funcionalismo. E teve um outro cara, que eu não me lembro o nome agora, que também foi do funcionalismo, ele vai falar sobre o arco reflexo. O que é isso? São comportamentos fisiológicos que nós vamos ter para que o nosso corpo possa se adaptar ao meio. Então, por exemplo, você tem um ato reflexo se tem uma panela no fogo e ela está quente. Você mete a mão, você vai se queimar. Você vai ter uma resposta fisiológica, que é retirar a mão, certo? Quando for um outro momento, que você for pegando em uma outra panela, quando você sentir o calor dela, você já vai retirar a mão, porque você vai ter um ato reflexo, por causa de uma associação de ideias. Você vai associar aquela panela atual com a anterior que você queimou a sua mão. Então, você vai fazer o que alguns funcionalistas chamaram de associação de ideias. Associar ideias atuais com anteriores. Então, você associa. Isso gera o que nós chamamos de arcos reflexos, desculpa. Eu estou no funcionalismo. Arco reflexo. Para o senhor Descartes, ato reflexo. O ato reflexo é esse comportamento involuntário. Eu fingir que vou jogar algo em você, você se desviar, né? Você vê que uma panela está quente, você retirar a mão. As pessoas te assustam, podem assustar vocês às vezes, não sei. E aí você ter aquele comportamento. Isso seria o ato reflexo, né? Não é à toa que conforme um ato reflexo, né? Vou usar só o nome ato reflexo. O ato reflexo do René Descartes influenciou também o funcionalismo para a teoria das emoções. Olha só, o que seria... Não estou em René Descartes, estou em William James, tá, pessoal? Eu estou fazendo analogias com a contribuição de René Descartes, tá? Olha só a contribuição do William James, do René Descartes para a teoria de William James. William James ele criou a teoria das emoções. O que seria a teoria da emoção do William James? Hoje nós temos uma teoria que destaca o seguinte: você sente medo para que você tenha uma reação. Então, por exemplo, se você, vamos supor que a Vanessa, vamos ver se a Vanessa está aqui ainda, tá? A Vanessa, ela está indo de ônibus para um determinado local. Quando ela desce,
existe um cara com um fuzil AR-15. A teoria que se tem é que ela teria medo, ela tendo medo, ela iria correr, fugir. Para William James, na teoria da emoção dele, é diferente. Primeiramente, a Vanessa teria as reações fisiológicas, as reações corporais, para que depois ela pudesse sentir medo. Então, ela teria, primeiro, taque cardíaco, sudorese, tremedeira, choro, para que depois ela iria correr, para que depois ela pudesse sentir o medo. Então, para o funcionalismo, o ato reflexo, ele antecede as emoções. Olha a diferença. Ele vai anteceder. Lembra lá da contribuição do Aristóteles, que ele diz que nós temos os processos emocionais, as faculdades fundamentais para os comportamentos? Aqui difere. O funcionalismo diz que eu vou ter primeiro o meu comportamento e depois eu vou ter o meu processo emocional, para o funcionalismo. Por isso que o ato reflexo influenciou. Porque se eu vejo lá no livro do... Deus me livre. Vamos lá no livro História da Psicologia Moderna, é um livro do Schultz e Schultz, lá na página que ele fala sobre o funcionalismo, ele vai falar o quê? Ele vai usar um exemplo da seguinte forma. Se você vê um urso, né? Você vai primeiro correr, ter palpitações, sudorese, para que depois você sinta medo. Isso é o que ele fala, tá bom? Então, para o funcionalismo, primeiramente vem os processos fisiológicos para que depois as emoções venham, tá? Ok? Então, ato reflexo foi a segunda contribuição de Descartes, que é esse comportamento involuntário que o sujeito tem. A terceira contribuição foi o quê? Foi o corpo mecanicista. Tá? A ideia de corpo mecanicista. O que é esse corpo mecanicista? Deixa eu só ajeitar esse mecanicista que tá feio. Um instantinho, pessoal. Corpo mecanicista. Teoria do corpo mecanicista. O que seria isso? Para René Descartes, o homem, ele seria um ser muito voltado para o processo linear. Então, para Descartes, para que eu pudesse chegar a determinados objetivos da minha vida, eu precisaria iniciar, ter início, meio e fim, e não poder sair dessa rota. Então, para você ser advogado, você teria que começar... Opa, aqui... Você quer ser advogado, você teria que iniciar aqui na infância a ser estimulado a esse objetivo. Você não teria uma curva. Nós funcionaríamos que nem relógio. Essa é a termologia que ele diz, né? O ponteiro dos relógios. Então, a teoria mecanicista é essa, que o homem nasceu, né? Cresceu, reproduziu e morreu. É uma teoria da evolução do homem. Né? Tanto que ele era, se eu não salvo engano, ele era primo de Darwin, né? E ele acreditava nesse processo do evolucionismo, mas que nós precisaríamos fazer essa evolução de forma linear, sem modificarmos os caminhos a serem seguidos. Já hoje, nós temos uma teoria sistêmica. O que seria a teoria sistêmica? É que nós estamos em volta de um sistema que ele funciona de forma circunflexo. Ou seja, o que eu não aprendi aqui, não tem problema. Em um outro momento, eu vou retornar a esse local. Eu vou fazer isso, e isso novamente, e assim eu vou se desenvolvendo. Isso é a teoria sistêmica. Foi através disso que o senhor Vygotsky, né, que foi um dos grandes teóricos da psicologia da aprendizagem, destacou que nós temos a zona de desenvolvimento proximal, que é o momento em que o sujeito ele vai se abrir para novos aprendizados. É quando eu vou aprender novas questões. Então, por que isso é importante? Eu estava até esses dias estudando um pouco,
e fazendo alguns paralelos com o direito, né? E eu estava tentando entender essa teoria na aplicação do direito. Olha só, uma pessoa que ela está com sua zona proximal de desenvolvimento aberta, ou seja, ele está pronto para aprender algo novo. É o momento de você reeducar esse sujeito, porque vai passar. Em um outro momento vai vir novamente. Mas quando vai vir novamente? Porque pode demorar ele abrir uma zona proximal de desenvolvimento para outros aprendizados. Mas para esse do comportamento, de novas atuações dentro do meio social, agora é a hora, certo? Então, a teoria mecanicista do corpo é esse. É a ideia de que o corpo funciona como uma máquina e que ela não tem uma modificação. Ela teria, para alcançar um objetivo, seguir uma linearidade. Seguir um início, um meio e um fim. Não poderia ter desvio. Hoje a gente sabe que não é assim. Por exemplo, se o Caio, vamos supor, ele andou aqui e queria ser advogado. Mas aí vamos supor que ele se formou em administração, ADM. Mas agora ele retornou. Poxa, posso ser que ele vá para outra formação? Pode. Depois ele retorne. Hoje a gente sabe que não é mais linear, tá bom? Essa teoria mecanicista de Descartes auxiliou muito para a compreensão do sujeito, né? Para compreender a forma de funcionamento do ser, tá? Então, esses são os 3 primeiros, contribuição. A segunda foi o processo de ideias inatas e ideias derivadas. Ideias derivadas. As ideias inatas, para René Descartes, seriam as ideias que nascem comigo, que surgem, que vêm, que eu trago comigo desde o meu nascimento, que eu não modifico, né? Elas não são aprendidas com o meio, mas que eu trago ela de uma... É como se eu trouxesse de uma geração, dos meus pais, e dessa geração eu desenvolvo as minhas ideias inatas, né? Então, as ideias inatas seriam as ideias que o sujeito traz junto com o seu nascimento, né? Um exemplo, a ideia de que você precisa comer para não passar fome. Uma ideia inata. A ideia que você precisa beber água, que você precisa dormir. Já as ideias derivadas seriam as ideias que o sujeito ele aprende conforme o seu processo de relação com o meio, que ele vai aprendendo a desenvolver conforme as suas relações sociais. Então, eu me relaciono socialmente em uma sociedade e eu vou aprender novas coisas. Poxa, estou aprendendo um pouco sobre direito, estou aprendendo um pouco sobre psicologia. Não nasceu comigo, eu estou aprendendo agora. Agora, teve um autor que discordou das ideias inatas do Descartes. Seu nome, John Locke. John Locke destacava que nós somos tábulas rasas. Por que tábulas rasas? Ele destacava que nós éramos folhas em branco, por exemplo. Vou usar outra terminologia que foi dita por Watson, né? Nós somos folhas em branco. Nós somos tábulas rasas. E que todo conhecimento ele é aprendido. Tudo que nós temos, que nós aprendemos, foi através da relação social. Isso para John Locke, um dos grandes autores contribuintes para as ideias de um governo, né? John Locke acreditava que os governos eles deveriam ser justos e imparciais, indiferentes das religiões, porque na época de John Locke tinha uma questão muito do cristianismo. E ele destacava o quê? Que não, que o conhecimento aprendido por uma sociedade precisaria ser diferente de um aprendizado religioso, para que a sociedade pudesse viver em harmonia, né? Então, John Locke ele traz que, tanto que ele escreveu a Teoria do Conhecimento, foi uma das grandes obras dele, foi o que teve estopim em sua carreira, porque ele traz justamente essa ideia de que todo conhecimento, todo aprendizado, ele é aprendido através de uma ideia simples que vai para uma complexa, que não é uma questão que eu vá entrar agora em mérito, porque é uma outra vibe, mas enfim. Mas ele discorda dessa ideia, ele não acreditava que nós teríamos um conhecimento inato, que nós nascíamos com algum aprendizado. Não, diferente de outros autores que acreditam. Por exemplo, e olha, veja como é, a ideia inata parte de uma ideia lá
de Aristóteles. Que Aristóteles dizia o quê? Que o conhecimento é universal. E o senhor Descartes diz o quê? Que nós temos ideias inatas. Tem autores da psicometria, que é o estudo da psicologia, né? Como eu já falei até para vocês, que utiliza instrumentos para mensurar, medir conhecimento, QI, algumas questões do ser humano, que destaca, sim, que nós temos os grandes fatores de inteligência, que é o que nós chamamos hoje de inteligências múltiplas. Todos nós temos as inteligências múltiplas, mas que algumas se manifestam e outras não. Seria uma questão inata. Veja a contribuição de René Descartes aí, tá? Então nós temos mente e corpo, ato reflexo, concepção mecanicista, ideias inatas e derivadas, e nós temos a localização dos processos mentais no cérebro, né? René Descartes, ele destacava que sim, nós temos as funções mentais ditas lá por Aristóteles, e Platão disse que estava na cabeça. Mas o que está na cabeça é o cérebro. E desse cérebro é que está os nossos processos mentais, os nossos processos emocionais, perceptivos, sensoriais e entre outros. E que são eles responsáveis para o processamento de informação para que nós possamos dar uma reação àquele comportamento. Então, eu vou ter um comportamento diante de um processamento mental, né? Não é à toa que existem pessoas que têm algum comportamento, depois refletem um pouco mais e pensam o seguinte: olha, eu não poderia ter agido assim. Desculpem, eu poderia não ter agido dessa forma, poderia ter agido de forma diferenciada. Mas por quê? Porque ocorreu um processo mental, né? Um processo reflexivo sobre determinados comportamentos. Ok? Todo mundo aí? Abra o microfone agora. Eu vou abrir um ponto para o microfone. Alguém tem alguma dúvida? Não, até agora não. Eu não. Tudo tranquilo até agora. Lembrando que hoje é a revisão, hein? Tranquilo. Não, só para quem chegou depois. Pode estar dizendo assim, o professor está falando isso de novo. Se eu quiser falar esse negócio do cérebro só o final agora, de novo, tranquilo. Tá. Quando o Descartes traz os processos mentais no cérebro, ele dá uma localidade melhor, né? Ele vai falar o seguinte, que nossos processos mentais seria o quê? Pensamento, emoção, sensação, percepção, raciocínio, tal. Tudo estaria nas emoções, no cérebro, desculpa. Todo esse processo estaria sendo realizado no cérebro. É por isso que nós pensamos, nós raciocinamos, enfim. Eles não tinham uma localidade até então. Até que Descartes, ele dá essa concepção, ele dá essa ideia. Porque Aristóteles já tinha falado sobre faculdades fundamentais, só que não se sabia onde estava. E aí o Descartes vem e diz, ó, todo esse processo de sensação, pensamento, percepção e emoção está no cérebro. Ok? Pois bem. Entrando numa psicologia científica, já dita propriamente, nós temos o Sr. Wundt. Deixa eu ajeitar esse Wundt aí. Sr. Wundt. O Sr. Wundt, ele é considerado o pai da psicologia, porque ele criou o laboratório de Leipzig, né, o laboratório comportamental de psicologia, onde mensurava o comportamento do ser humano e podia medir. O Sr. Wundt, ele queria criar uma psicologia diferenciada, porque ele acreditava nos processos da mente, ele acreditava nos processos mentais e perceptivos e comportamentais. Só que ele dizia o seguinte, olha, para que eu possa considerar essa psicologia científica, eu preciso mensurar, medir. Só que eu só posso medir o comportamento.
E aí o Sr. Wundt, ele criou uma teoria dizendo o seguinte, que o homem, nós, temos duas experiências, né? Experiência imediata e a experiência imediata. O que seria isso? A experiência imediata seria aquela experiência que eu posso mensurar, que eu posso observar, que eu posso perceber. Aqui a gente pode citar como uma experiência imediata o comportamento. Então, o ser humano ele tem comportamentos. Se eu posso observar isso, eu preciso dizer que isso é uma experiência imediata. São questões objetivas, que não se modificam. Então, ele traz o seguinte, a experiência imediata é o que ocorre quando o sujeito tem um comportamento e é visível ao outro. Isso seria uma experiência imediata. Exemplo, vocês estão vendo isso aqui, vocês podem dizer que é um caderno. É um caderno, certo? Isso que vocês estão vendo é um caderno, é uma experiência imediata. Agora, se eu perguntar para vocês quais cores tem aqui, alguns podem dizer laranja, verde, vermelho, né, azul, branco, enfim, lilás, dois verde, várias cores. Por quê? Porque você também tem uma experiência imediata. Essa experiência imediata seria uma experiência que não é possível observar. Seria uma experiência subjetiva. Seria uma experiência subjetiva. Uma experiência que você não consegue perceber. Porque só quem está vivenciando é o sujeito que consegue destacar ela. Ok? Todo mundo conseguiu ouvir? Tá. É porque deu uma travada aqui no vídeo, eu pensava que tinha travado o áudio também. Então, a experiência imediata seriam as questões subjetivas, que eu só posso perceber e saber se o outro discursar. Então, eu não posso saber, eu olhando as cores desse caderno, eu não posso dizer que o Caio vai falar que isso aqui é lilás, ó, laranja. Não, porque isso é uma percepção minha. Mas quando o Caio fala a cor que ele vê, aí é possível perceber qual a percepção dele. É por isso que, através das experiências mediatas e imediatas ditas pelo Sr. Wundt, nós podemos chegar a uma ideia de que ele trouxe, que foi o seguinte: é por isso que todos os processos psicológicos só podem ser mensurados se nós utilizarmos de dois processos. Primeiro, da observação e da experimentação. Por quê? Porque eu só posso descrever determinado comportamento se eu observar. Se eu vejo um sujeito, eu não posso dizer que ele está sorrindo. Ele pode estar mostrando os dentes, ele pode estar triste. Ah, ele está feliz. Não. Você não pode dizer que ele está feliz. Você está observando um comportamento, não é? Eu posso dizer, o sujeito está lá, você está em uma audiência e um trabalhador está lá, né? Chorando. Aí você fala, nossa, ele está triste. Ele pode dizer, não estou triste, eu estou chorando, emocionado, porque eu estou saindo de uma empresa que eu trabalhei, contribuí muito. E isso é muita felicidade para mim saber que ela cresceu com a minha ajuda. Então, a gente não pode dizer, a gente observa comportamentos, mas eu não posso dizer o que o outro está sentindo. Eu observo aquilo que ocorre, que é concreto, né? Por isso que existe muitos testemunhos de forma errada, porque eles observam um comportamento, eles focam no processo imediato,
que é observável, e esquecem o imediato, o processo subjetivo do sujeito. Esses dias eu vi uma imagem que estava justamente o príncipe lá da Inglaterra lá, e ele tem uma imagem que mostra assim, quem olha, né, acha que ele tá assim e acha que ele está dando dedo do meio, cotoco. Só que quando foca, ele está fazendo isso. Ele está mostrando 3 dedos. Só que quando olha aqui, ó, isso é o quê? É a percepção do sujeito, né? Quem olha acha que você está dando cotoco, mas quando você percebe, o sujeito está com 3 dedos. Isso é o que a gente fala de observação imediata, desconsiderando a imediata. O que o sujeito está pensando, né? Então, quando vem alguns testemunhos, a gente tem que utilizar desses 2 instrumentos. Observação, observar, só que eu preciso fazer um processo de experimentação. O que é isso? É ouvir o sujeito, é perceber o que ele tem como visão sobre aquele ocorrido, é perceber as suas impressões sobre determinados acontecimentos e assim por diante. Eu preciso fazer uma experimentação, eu preciso fazer uma entrevista, eu preciso coletar dados e assim por diante, tá bom? Essas são a contribuição inicial do Sr. Wundt. Ele vai justamente colaborar grandiosamente na teoria, né, do Sr. Pavlov, que vai trazer o processo de estímulo-resposta. Que nós, seres humanos, temos respostas diante a estímulos que recebemos. Então, eu não poderia cobrar de um sujeito um comportamento X se ele não foi estimulado a ter comportamento X. Então, eu quero que o sujeito tenha uma resposta de X, de pedir desculpas por determinada situação. Só que ele nunca, no seu processo de desenvolvimento, toda vez que ele foi posto a essa questão estimulante, ele nunca deu essa resposta. Ele nunca foi estimulado a dar essa resposta de pedir desculpas. Será possível que ele agora, depois de formado o seu repertório de comportamento, ele vai dar essa resposta? Ele não vai. E é por isso que a gente precisa levar em consideração todo o processo de estrutura e de construção do sujeito, ok? A psicologia ela vem justamente para agregar a esse processo de compreensão dos comportamentos complexos desse ser, certo? Então, assim, nós temos estímulos para determinados comportamentos e esses comportamentos eles vão voltar a acontecer ou não. Quem é que traz essa contribuição do comportamento retornar ou não? É o Sr. Skinner. E aqui eu vou atenção aqui que eu vou explicar para vocês o que o Skinner traz como reforço do comportamento. O que o Skinner traz? O Skinner traz que nosso comportamento ele pode ser ou reforçado ou ele só pode ser de punição. Punição, ele pode ser punido. Observação. Todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Toda punição diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Toda punição diminui a probabilidade do comportamento voltar a acontecer. Todo reforço aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Por que eu estou falando todo reforço? Porque o Skinner ele destacou 2 tipos de reforço. O reforço positivo e o reforço negativo. Não é porque ele é reforço negativo
que ele não aumenta a probabilidade do comportamento, tá? Ele aumenta também. Vou explicar para vocês cada um. O reforço positivo é aquele que eu agrego algo no ambiente para que aquele comportamento volte a acontecer. Ou eu agrego algo totalmente arbitrário, totalmente nada a ver com o comportamento, ou eu coloco algo que seja ligado diretamente ao comportamento. Exemplo, reforço positivo. Uma criança, o senhor X, uma criança arrumou o quarto. E eu vou lá e digo assim: parabéns, vou te levar para tomar sorvete. Sorvete. Reforço positivo arbitrário. Por que arbitrário? O sorvete tem alguma coisa a ver com a consequência de arrumar o quarto? Não tem. Eu utilizei o sorvete para que esse comportamento volte a acontecer. Porque ele vai pensar o quê? Opa, toda vez que eu arrumar o quarto, eu vou ter um sorvete. Qual o reforço positivo natural? É aquele que sujeito X arrumou o quarto. Opa. Sujeito X arrumou o quarto. Parabéns, meu filho, você arrumou seu quarto. Olha que tá cheiroso, tá arrumado, né? Que legal. Agora, aí você sente aquele reforço, poxa, realmente ficou mais espaçoso, né? Mas eu percebo que aquilo até para me estudar ficou melhor. Então, a satisfação de ter o quarto arrumado, um ambiente agradável, é um reforçador positivo natural. Está ligado diretamente ao processo, né? Então, eu não utilizei nada para agregar a esse comportamento. É um reforçador positivo. Qual é o reforçador negativo? O reforço negativo, pessoal, é aquele reforço que eu evito situações aversivas. Por que aversivo? Porque é algo contra, algo negativo, comportamentos ruins. Calma aí. Ruins. Só um momento. Ruins. Consequências, desculpa, ruins. Então, vamos supor, João foi à praia. Só que ele tá lá e o sol tá queimando a pele dele. O que o João vai fazer? Está queimando, está doendo. Olha aí a questão aversiva. O que João faz? Passa protetor solar para evitar se queimar, porque ele já sentiu queimando a pele. No outro dia que João for, devido a ele ter se queimado inicialmente, o que ele vai fazer? Eu vou passar o protetor solar antes que eu me queime. Olha só, o comportamento já foi reforçado, porque eu me queimei e eu estou evitando uma consequência ruim, uma consequência negativa, uma consequência aversiva. Então, todo comportamento pode ser reforçado. Como a gente pode agregar isso ao direito? Poxa, o sujeito, você dentro da sua casa, você reforça. Estudou, não fez nada que foi negligenciado, considerado negligente pela sociedade. Você fala, parabéns, olha, você está indo no caminho certo, né? Tem que estudar, ser alguém, um advogado, né? Ou um historiador, um matemático, um psicólogo. Você pode ser aí um biólogo. Você está reforçando quando você fala isso, parabéns, vai ter sucesso. Olha o reforço que eu estou dando. Eu estou evitando que ele, muitas vezes, poxa, tudo que eu faço, nada é reforçado. Vai lá, quando faz um delito, furtou, aí o pai faz o quê? Poxa, meu filho, não faça isso, vem cá, me abraça, que coisa feia. É o momento que ele recebe o agrado. Opa, toda vez que eu furtar, vou receber um agrado.
Eu estou reforçando o comportamento de furtar, tá? Não estou dizendo que isso é regra. Eu estou trazendo exemplos para que vocês entendam, tá? Então, eu faço isso. Eu reforço esse comportamento para que ele evite comportamentos inadequados. Ok, até aqui é tudo tranquilo em relação ao processo de reforço. Então, vamos lá. Vou dar continuidade, hein? Vou dar continuidade. Já a punição, ela diminui a probabilidade do comportamento acontecer. Alguém falou? Eu falei. Fala aí, Caio. Me faz só um favor que eu tô entrando com o notebook do meu pai aqui na aula para poder visualizar os slides que não tá passando no meu celular. Tem como tu aceitar? E outra, antes de tu falar de Skinner, tu falou de outro filósofo aí, ou foi historiador? Wundt. Do Wundt? Tá, obrigado. Wundt. Tá, é para aceitar onde que você disse? Na chamada mesmo, é o Sebastião Xavier. Eu acho que tá Sebastião Costa. Apareceu não? Não. O Ava tá ficando melhor do que eu pensei. Peraí, só um segundinho. Eu mandei o link no grupo também, tá? Tá tranquilo. Então, pessoal, essa é o reforço. E a punição? A punição, ela diminui a probabilidade. A punição, ela também pode ser positiva ou punição negativa. Olha só os dois tipos de punição. Qual é a punição positiva? A positiva é aquela que eu acrescento algo ruim para o sujeito. Então, sujeito X teve um comportamento inadequado de roubar. Roubou. Vou acrescentar algo ruim. Senhor X, você vai ficar 6 anos privado da sua liberdade. Eu acrescentei algo ruim. Eu acrescentei, né? Vamos supor, o adolescente de 15 anos bateu no coleguinha. O que a mãe faz? Vai lá e acrescenta uma porrada. Feia. O que é isso? Eu estou acrescentando algo ruim. Qual é? Entenderam? Então, tudo que acrescenta algo ruim para o sujeito é algo que é considerado punição positiva. Você apanhou, pegar porrada. Você bateu, pegou porrada. Você brigou na escola, você tirou nota baixa na faculdade. Olha aí, você tirou 500 pontos ao todo na prova. E lá no trabalho você só tem 300 pontos. Olha só, de 2.000 pontos você ficou com 800. Aí a sua mãe diz assim, nota ruim, vou punir você. O que ela faz? Compra 10 livros de direito e fala assim, você tem 2 semanas para ler esses livros. Ela acrescentou 3 livros, vai ter festa, você não vai poder sair e assim vai. Ela está acrescentando algo ruim. Já a punição negativa é quando eu retiro do sujeito algo que é agradável para ele, algo que é bom. Então, você tirou 800 pontos na faculdade, o Caio tirou 800 pontos, de 2.000. Aí, a mãe dele diz assim, muito bem, cara, você tirou nota baixa aqui, você vai ficar sem o videogame. Você vai ficar sem o seu game lá. O seu game, você não vai jogar. Você tá 1 semana sem jogar videogame. Eu retiro o videogame. Então, isso acontece também, a gente pode pegar ali, eu coloquei ali privação de liberdade, né, como algo positivo, mas pode ser negativo também. Por exemplo,
Sujeito, vou trazer um exemplo de punição. Sujeito foi pego vendendo drogas, ele vai ser, beleza, tá droga, vai pegar uma surra, né, dos policiais por causa disso. PEA, punição positiva. Você, ou então você vai preso. Você foi pego vendendo droga, vou lhe retirar da sua família, agora você vai ficar lá no Educandário não, no Francisco de Oliveira Conde. Francisco de Oliveira Conde, privei sua liberdade. Então, você está privado da sua liberdade, não está no seu leito, punição negativa, tá? Então, veja que a punição, ela ocorre. Porém, eu falei isso dentro de sala e repito, a punição, ela só serve quando o agente punitivo está repreendido. A punição só serve quando o agente punitivo está presente. Exemplo, sujeito que é traficante, quando ele vê a polícia, ele dá fim ali aos processos da droga e pronto, acabou. Ele é o bom moço somente quando está presente o agente que é punitivo a ele. Tá bom? Ok até aqui nessa história da psicologia. Massa. Ok? Pessoal, eu vou entrar mais um assunto, debatendo ele para a gente concluir. Outros 2 temas que eu quero que vocês leiam, que vai ser muito importante, tá? Eu quero que vocês leiam... 2 não, eu vou pegar mais um para vocês lerem, o outro eu vou falar. Eu quero que vocês, além da nossa revisão de hoje, vocês vão estudar a nossa aula sobre mecanismos de defesa da nossa última semana passada, que é conteúdo de prova também. Então, estudem mecanismos de defesa fora essa aula de revisão e peguem o livro lá da nossa disciplina, tá? Peguem o livro da nossa disciplina para que vocês possam estudar, tá? Unidade 1 e unidade 2. Então, estudem essas 2 unidades. Eu estou falando de forma resumida aqui, tá bom? Mecanismos de defesa para a próxima aula, tá? Então, assim, eu nem vou cobrar a personalidade de vocês, lá onde traz aquela construção da personalidade e tal, não. Eu quero que vocês estudem mecanismos de defesa como aula fora a revisão e também o material que eu estou debatendo com vocês aqui, ok? Pois bem, então já que vocês entenderam aqui, vamos falar sobre as áreas de atuação do psicólogo, né? Nós estudamos que a psicologia e o direito, elas estão interligadas, entrelaçadas, né? A diversos pontos e diversas áreas. Nós vimos várias atuações. Uma delas que a gente viu foi a diferença entre psicologia jurídica e diferente, né? Eu acho que é só um assim, diferente está errado aqui. Um instante. Diferente da psicologia judiciária, tá? Psicologia jurídica é diferente de psicologia judiciária. A psicologia jurídica é um sinônimo de psicologia forense, tá? Psicologia jurídica, por muito tempo, foi considerada psicologia forense. Só que a psicologia jurídica é o ramo da psicologia junto ao direito como um todo. É ela responsável pelas ramificações da psicologia dentro da atuação com o direito. É daqui que surge a psicologia. Dentro dela tem psicologia judiciária, psicologia criminal, psicologia penal, psicologia legal, psicologia do direito civil, psicologia da família e assim por diante. Qual a diferença de psicologia jurídica e de psicologia judiciária? A psicologia jurídica é a área da psicologia como um todo.
E a judiciária é a atuação do psicólogo dentro do júri, dentro do processo de tribunal, lá dentro quando vai ocorrer a sentença, né? Os processos em si. Então, o psicólogo judiciário vai estar diretamente dentro do julgamento do caso, dentro do júri. Ele vai avaliar, se for um júri popular, ele vai avaliar os comportamentos, olha a observação e a experimentação. Ele vai experimentar o ambiente, ele vai experimentar a fala de cada pessoa, né, de testemunha, ele vai observar o comportamento, ele vai observar a fala e assim por diante. Esse é o psicólogo judiciário, tá? Dentro da psicologia jurídica, nós temos a psicologia civil. A psicologia civil, ela vai atuar dentro da área de atuação em questões cíveis, como curatela de sujeitos, de herança, em questões de divórcio também adentra aqui a psicologia civil, porque dentro dela tem a psicologia da família e assim por diante. Então, a psicologia civil, ela vai atuar dentro com os juristas de questões da vida civil do sujeito, tá bom? A psicologia penal, ela vai atuar nos andamentos do processo do sujeito. De que forma? Antes dele ir lá para o júri, eu vou fazer uma entrevista, eu vou aplicar teste psicológico, eu vou fazer uma avaliação do sujeito. Então, o psicólogo penal, ele vai atuar quando o processo está em andamento, buscando compreender o ambiente socioeconômico, o bem-estar do sujeito e entre outras questões. Tanto que eu vou avaliar a personalidade, perceber alguns mecanismos de defesa e assim por diante, ok? Essa é a psicologia penal. Lembrando, dentro da psicologia penal, nós seguimos aí dois ramos, né? Nós seguimos aí, vamos dizer, uma cronologia. Antes da psicologia penal, nós temos a psicologia legal. O que é a psicologia legal? Psicologia legal, ela vai estudar e avaliar o que motivou o sujeito a determinado crime, a determinado comportamento. Vou pegar o exemplo da mulher que passou o carro em cima do marido. Você vai estudar o que motivou ela, como psicólogo. Quando eu avalio o que motivou, eu vou perceber que ele batia nela, ele agredia ela, ele chegou a ameaçar ela de morte. Olha o que motivou a ela fazer aquilo. O que motivou foi o medo de morrer, né? É o motivo. A psicologia legal, ela é dentro da psicologia criminal. Por quê? Porque enquanto eu avalio o que motivou, logo em seguida eu vou avaliar o quê? A área do crime. Como ocorreu, como ela descreve, aí eu vou perceber como ela se sente descrevendo esse crime e assim por diante. A psicologia criminal, ela vai atuar dentro das áreas de crime, né? Então, olha só, essa aqui é dentro dessa, né? Então, eu coloquei essa seta aqui para vocês entenderem. Aqui. Depois, eu vou até fazer de uma forma mais explicada para vocês não confundirem. Olha só. Vamos fazer assim. Psicologia legal. Estudei o que motivou, vou para criminal agora. Porque a legal é dentro dela. Então, eu estudo a criminal. E olha, eu vou seguir os caminhos aqui para vocês entenderem. Depois da legal, eu vou para criminal, onde eu vou analisar o ambiente, eu vou ser perito criminal, vou analisar o ambiente, o que aconteceu no momento do crime, será que ela bateu, será que eles discutiram, quebraram móveis, como foi isso? Estou analisando, estou sendo perito do crime, do local. Depois coletei, aí agora sim, eu vou passar para o psicólogo
penal. Aqui no psicólogo penal, ele já coletou, ele já pegou o laudo do psicólogo legal sobre o que motivou. Ele já pegou o laudo do psicólogo criminal sobre como foi a cena, como ocorreu, como foi que ocorreu as agressões, o bate-boca e assim por diante. O psicólogo penal agora, ele vai analisar todos os dois e vai fazer uma avaliação desse sujeito. Qual a personalidade dele? Será que isso condiz com o que ele fez? O que ele fez? Será que condiz com o que motivou ele? Então eu vou analisar. Eu vou fazer uma nova análise aqui. Aí tá, o psicólogo criminal fez toda essa análise direitinho. Aí depois tem um laudo, levo para o juiz. Aí o psicólogo penal diz assim, olha, é necessário um psicólogo judiciário. Aí aqui vem um psicólogo judiciário. Não deu para escrever tudo ali. O psicólogo judiciário, porque é a hora agora de ele analisar as testemunhas lá dentro do júri, analisar o discurso da pessoa na hora do júri, né? E assim por diante. Veja como é o andamento. E depois do judiciário, vamos supor que o sujeito foi condenado e foi preso, pegando 3 anos de prisão. Quem é o próximo psicólogo que entra em cena? Quem sabe? Pode abrir o áudio e falar. Quem? Quem sabe quem é? Civil. Não, civil ele vai atuar dentro das áreas cíveis, né? Da vida civil do sujeito. Questão de curatela, até mesmo em questão de herança, né? É outra área. Dentro da área penal, da área criminal, né? Aí tem essa e tem um outro. O sujeito está preso. Qual é o psicólogo que vai fazer o processo de avaliação, atendimento e tudo direitinho? Quem sabe? Tenta de novo, Caio. Lembra aí. Ninguém? Não creio. Valendo 100 pontinhos aí, ninguém? 100 pontinhos, partindo com 100 pontinhos, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém. Pessoal, psicólogo penitenciário. Psicólogo penitenciário. Psicólogo penitenciário vai atuar dentro da penitenciária. Depois disso tudo, ele foi preso. O penitenciário vai entrar. Ele vai ver, o sujeito chegou na penitenciária, ele vai avaliar e estudar esse sujeito, de como é a visão dele ali de dentro, como ele se percebe, como ele acha que vai ficar. Eu vou fazer um tratamento dele. Então, olha, eu trato ele quando ele chega, quando ele está no processo de cumprimento de pena e quando ele conclui que vai sair para o meio social, eu vou trabalhar com ele, como ele está se sentindo, o que ele espera lá fora, como ele acha que vai ser e assim vai. Eu vou trabalhar as frustrações, as idealizações dele de quando ele sair daquele ambiente, tá? Psicólogo penitenciário. Psicólogo civil atua na área das questões cíveis do sujeito. Então, olha só. Psicólogo legal, criminal, penal, judiciário e penitenciário, tá? Tem um artigo lá no AVA, nas aulas, que fala sobre isso, viu? Dentro de cada ramo. Certo? Vimos aqueles lá. Temos aqui o civil, penal, que eu já falei. Nós também temos o psicólogo. Ia falar psicólogo penal. Penal é o anterior, né? Ele está antes, tá? Então, esses são algumas áreas. Nós temos a outra área, que é a psicologia policial. Psicologia policial. Essa psicologia policial é o psicólogo que atua diretamente com futuros juristas que são delegados, enfim. Eles vão atuar justamente acolhendo casos
em questões de urgência, vamos dizer assim, né? Violência, questões de agressão, abandono de menor e assim por diante, né? Onde eles vão fazer valer a lei. Dentro dessa área, nós estudamos aí a violência doméstica. E dentro da violência doméstica, nós vimos que existe 4 fases, que é um fenômeno cíclico, né? Olha só, é um fenômeno cíclico que segue um ciclo, e a violência ela segue 4 fases. Primeira, a de tensão, onde o sujeito vai ser tensionado, então ele já começa a não responder de forma adequada a seu cônjuge, né? Ele começa a agir de forma mais retraída. A segunda fase é da agressão, é quando vocês, como futuro jurista, precisam entender esse fato cíclico para que vocês possam auxiliar na quebra desse ciclo. A segunda é a agressão, seja agressão física, moral, tá? Psicológica, entre outras. Então, começa a agressão. Aí é nesse momento que ela procura, depois que ela é agredida, a pessoa, o sujeito, ele vai procurar uma delegacia. É aqui que o delegado e o psicólogo vai acolher. Porque depois, você precisa entender que depois da agressão vem a fase de reconciliação. É aquela fase de desculpas, né? Onde eu vou pedir desculpa, né? É a fase a reconciliação é depois, tá, pessoal? É a última. Então vem a fase da desculpas, né? Onde eu vou começar a dar presente, dizer que não era assim, que foi um erro, e assim vai. E por fim, a reconciliação. É quando a lua de mel chamada, né? Onde o sujeito retorna de forma plena, que está fazendo as coisas diferentes, promete que não vai fazer de novo e se reconcilia. E aí vem para a primeira fase novamente. Então você precisa entender as 4 fases por quê? O advogado precisa atuar na área da agressão. Foi lá, prestou a queixa, já entrar logo direto com a ação, mover-se para que esse processo aconteça. O psicólogo já precisa ser acionado para que ele trabalhe justamente nesse processo, que ela entenda que a desculpa é só um ciclo e que não vai modificar, e assim por diante. Então, essa é uma área da psicologia. Lembrem dessa questão cíclica, viu? Olha só, 4 ciclos, tá bom? Vamos lá. Lembrando, e aí nós temos também a psicologia, o psicólogo que atua dentro, que aí a gente entra dentro da psicologia civil, viu? Viu, Caio? Dentro da psicologia civil tem a psicologia familiar, né? Do direito familiar, que é aquele que a gente vai atuar justamente em concessões de guarda, em questões de divórcio, que entra também a conciliação, né? É outro termo aqui, que é dentro da psicologia familiar, que é onde você vai atuar junto com o psicólogo para avaliar quem é que tem mais condições de ficar com essa criança, com a guarda dela, tá bom? Certo? Dúvidas? Perguntas? Hora agora. Aguardando. A Marisa, tá aí? Marísio? Certo. Ana, pode abrir o microfone, pessoal. Sim, estou aqui. Pode abrir o microfone. Ana? Oi. Caio tá aí. Ingrid? Eu. Em tempos tão desafiadores, Aqui. é impressionante ver a capacidade Lisa? de mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar. Isa tá aí? Também estamos nos reinventando, ampliando nossos canais digitais, flexibilizando o crédito. Isa tá aí?
A Isa não respondeu. Israel? Israel? Olá. Aí. Ivaneide? Oi, tô aqui, professor. Não sai nem tempo, não. Tô aqui. Tá. Juliane? Só marcando esses que não estão me respondendo, viu? Oi. Ah, tá aí, apareceu. Milena? Natasha? Milena presente. Tava correndo, era? Veio correndo, foi? Não, meu celular tinha gravado. Tava tentando desbloquear. Ah. A Natasha? Paulo da Silva. Paulo da Silva é tu, Caio, né? Ou não? Não, do meu pai que eu tô usando o computador pra ver o vídeo é Sebastião Xavier da Costa. Ah, tá. Paulo entrou ainda agorinha. Paulo? É o meu xará, o Paulo. E Vanessa? Aqui. Paulo e Natasha não me responderam. Vocês não têm dúvida? Tá tudo ok? Até agora não tô, não. Quando eu tiver, eu vou lhe perguntar. Então, Rapaz, até pronto. agora aqui é ok. Vamos ver na prova, né? Agora tá ok. Eu quero ver na prova. Pessoal, é isso. Tá? Ei, professor. Oi, Ana. Isso é a chamada, é? Que eu tava fazendo? Também. Ah, tá. Porque lá na minha matrícula, o meu nome tá errado. Tá Maiana, tá? Tá. Tá bom. Tá. Era só isso. Pessoal, tudo ok? Então, eu posso dar como encerrada a nossa aula. Desejo a todos uma boa noite, tá bom? Bom estudo. Eu tô presente aqui, viu? Oi, Israel. Ah, tá jóia, então. Achei que meu áudio não tinha chegado aí. Vamos lá. Ó, a Marise falou assim, ó, o senhor falou de 3 assuntos. Eu falei da construção da psicologia, eu falei, né, da psicologia, eu falei da psicologia filosófica, psicologia pré-científica e da psicologia científica. E eu falei das áreas de atuação da psicologia. Falei desses 4. Fora esses 4 assuntos, vocês precisam ver também. Calma aí, só um momentinho. Alguém me mandou mensagem aqui? Sei lá. E vocês precisam ver também mecanismos de defesa, tá? 5 conteúdos. 5. Professor, rapidinho. Construção da psicologia, psicologia filosófica e quais são os outros dois? Ó, eu falei da construção da psicologia filosófica, pré-científica e científica. E falei também das áreas de atuação do psicólogo. E aí vocês vão estudar mecanismos de defesa também. Minha Mecanismos de defesa, vocês precisam ver a nossa aula anterior, tá? Ok? Esses são os assuntos da prova. A gente volta a viver agora no começo da faculdade ou depois da faculdade? A gente volta a viver assim agora ou depois da faculdade? Que entrou nessa área não vive mais não, né? E nenhuma. É normal. Só depois de formado. É mecanismo. Aleluia.
Mecanismos de defesa, Ana. Tá, obrigada. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Desejo uma boa noite a todos e bom estudo e boa prova, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Pessoal, Boa noite, professor. quando Valeu. vocês forem fazer a prova, leiam com atenção as questões e leiam também as instruções sobre a prova, ok? Tá bom. Ok. Não deixem de ler. Vocês vão ter 3 horas para fazer a prova depois que entra, Era viu? 4 horas. 4 horas, isso mesmo. Tá Já bom? diminuí 1 hora, professor. Faça isso não. Não, é 4 horas. É Tô brincando, professor. 4 horas, tá? O professor elabora essa pergunta com muito carinho, viu? Assim. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.